Agora eu queria chamar o Benjamin aqui na frente, ele que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações hoje. Para você, igreja, que não conhece o Benjamin, ele é o nosso querido amigo, ele vem e participa do Ministério dos Adolescentes, ele participa no Move, já fez uma ministração para nós recentemente no Move, e ele vai estar aqui para falar aos corações de vocês. Ele é membro da igreja, participante recorrente, a família dele também está aqui. Se vocês puderem ficar de pé para a gente reconhecer, por favor. Cadê, tia? Cadê? Eu estou vendo você aí. Ó, cadê? Oi, tia. É sempre bom estar aqui. E agora a gente vai fazer uma oração pela vida do Benjamin. Queria que vocês erguessem suas mãos. Vamos orar pela vida do Benjamin. Pai, nós te agradecemos pela vida do Benjamin, por tudo que o Senhor já fez na vida dele, porque o Senhor tem usado ele grandemente, Pai. Nós pedimos que mais uma vez o Senhor esteja usando a vida do teu servo aqui, Deus. Fala aos nossos corações por meio do que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor. Usa ele com o teu Espírito Santo, Pai, e dá as palavras certas para ele falar, em nome de Jesus. Bom dia, igreja, tudo certo com vocês? Eles já me apresentaram um pouquinho, mas eu vou falar um pouquinho mais. Como eles já falaram, eu me chamo Benjamin, eu sou filho do Daniel e da Kelly. Eu comecei a frequentar essa igreja faz uns 15 anos, eu acredito. Eu entrei no Move Next em 2021, eu toco piano, já toquei algumas vezes no culto, em alguns grupos musicais aqui. E recentemente, como eles falaram, eu trouxe uma palavra e eu fui convidado a trazer outra palavra aqui hoje, neste culto. Eu queria também contar como que foi que eu cheguei nessa mensagem que eu vou trazer hoje. Porque eu acho muito curioso como que Deus ele tem um propósito para tudo. Um tempo atrás, eu ia viajar com minha família, a gente ia para Minas, e minha irmã ela estava lá numa casa no Parque do China com os amigos dela, do grupo dos jovens, e a gente meio que invadiu lá, chegou no último dia, que a gente foi buscar ela já para ir direto lá para Minas. E nesse último dia, esse grupo, eles fizeram um momento lá de culto, ao redor de uma fogueira à noite. E como eu estava lá, eu acabei participando. E foi nesse momento lá, que eu nem tinha sido convidado para estar, mas foi nesse momento que eu estive lá com esses jovens que eu cheguei nessa mensagem que eu vou estar trazendo hoje. Então eu queria começar fazendo uma pergunta. O que aconteceu com o fogo? Eu não estou falando do fogo que a gente usa para cozinhar, ou do fogo que a gente usa para fazer churrasco. Esse é muito bom, esse é importante, ainda mais para crente, que crente gosta de comer. Eu estou aqui representando que são 5 anos já consecutivos, todo ano fazendo o churrasco no meu aniversário. Mas eu estou falando de um fogo melhor. Eu estou falando de um fogo mais importante. Eu estou falando do fogo que transforma, do fogo que traz vida, do sopro de Deus. Deus aí envia esse fogo. Provavelmente a resposta veio voando na sua cabeça, é óbvio. E se você subisse essas escadas, tomasse o microfone da minha mão e dissesse para mim, é óbvio, eu não negaria, você estaria correto. Afinal, o mesmo Deus que agia naquela época é o Deus que continua agindo hoje. Mas se a resposta ela é tão óbvia, se Ele continua sendo Ele, se nada mudou, se Deus continua sendo Deus, se você não precisa refletir antes de me responder, então por que existem tantos cristãos vivendo frios? Porque há tanta brasa onde deveriam haver chamas. O que aconteceu com o fogo? Essa aqui é a minha colinha, tá, gente? Só não se incomodem. Mas Jesus ele já havia comentado sobre isso, sobre esse esfriamento. Em Mateus 24:12 ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O nosso mundo está gelado e ele vai ficar cada vez mais. É bíblico. As pessoas estão desesperadas por algo que as aqueça. Elas precisam de calor. Aí sabe o que acontece? Elas buscam calor em relacionamentos, no dinheiro.
elas buscam calor no orgulho, em bebidas, drogas e vícios, ou na própria vaidade. Mas a verdade é que nada disso nos aquece. Muito pelo contrário, é um loop infinito. Quanto mais nós vamos atrás dessas coisas, nós mais buscamos, mais distante nós estamos do único que pode nos dar um sentido. O único fogo que pode nos aquecer de verdade. E Isaías, ele questiona isso, porque no capítulo 55 do livro de Isaías, versículo 2, ele diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Eu vou repetir essa pergunta, mas eu vou repetir um pouco traduzido. Agora, se Isaías, eu vou perguntar para vocês: por que vocês gastam a vida correndo atrás de coisas tão fúteis? Com o que vocês têm gastado o tempo de vocês? As pessoas, elas buscam salvação onde elas não existem, porque elas estão perdidas. Se nós não estamos no caminho, nós estamos perdidos, não há meio termo. Mas o mundo continua girando, como se todos os dias milhares de vidas não fossem destruídas. Nós cristãos continuamos seguindo a nossa rotina, nosso dia a dia, como se a cada dia, cada hora e a cada minuto vidas não estivessem sendo condenadas a uma eternidade sem Cristo. Nós assistimos tudo isso. Uma eternidade sem Cristo, uma eternidade no inferno, é muito tempo. E é algo que a gente nem consegue imaginar. Pensa na pior dor que tu já sentiu, seja física ou emocional. Multiplica ela infinitas vezes e depois tu soma mais um, não vai chegar perto do que a ausência total de Cristo. A mente humana não consegue assimilar, a gente não consegue compreender o que é isso. E todos os dias nós estamos assistindo pessoas sendo consumidas pelo pecado ao invés do Espírito Santo. Mas sabe o que me entristece ainda mais? Aquilo que eu acredito que deve ser como uma facada para Cristo é saber que muitos poderiam ter sido salvos, muitos poderiam estar no caminho e muitos poderiam estar passando uma eternidade nos braços dele neste exato momento. Mas muitas vezes, ao pisarem em uma igreja, curiosos, procurando abrigo, um refúgio em meio a uma tempestade fria, eles encontraram um ambiente tão gelado quanto o lado de fora, gritando por socorro em silêncio. Talvez uma igreja repleta de fariseus hipócritas. E quando eu digo fariseus hipócritas, eu estou falando de cristãos que conhecem, julgam, falam, mas não vivem. Quantos vocês acham que talvez estão vindo a essa igreja ao longo do ano e vão continuar vindo, mas muitas vezes eles permanecem no frio, sem ninguém que lhes apresente o verdadeiro calor e amor de Cristo? Você pode estar pensando agora, mas não é a igreja quem salva, é Cristo. E de fato você está correto, mas nem todo mundo nasceu um lar cristão, nem todo mundo conhece. Para alguém conhecê-lo, outro alguém deve apresentá-lo. E nós, como igreja, devemos ser uma amostra dessa chama. Nós devemos ser um reflexo do que o Cristo faz na vida de uma pessoa, um testemunho vivo de que Ele transforma, ilumina e aquece corações. Mas se a igreja ela não for um lugar que esteja repleto de luz, se ela não for um lugar repleto da luz de Cristo, como as pessoas perdidas chegarão até nós? Não, até nós não, como elas chegarão até Cristo? Se nesse mundo repleto de trevas, esse mundo tão escuro, nós não incendiarmos esta casa, como as pessoas que nunca o conheceram, como as pessoas que não ouvem, chegarão até Ele? A verdade é que muitos só conhecerão a Jesus através da luz que eles enxergam em nós, em cada um de nós. E eu queria perguntar no coletivo, o que nós como igreja temos feito para iluminar a vida do nosso próximo? O que nós temos feito aqui dentro da igreja com os próprios membros? Talvez a pessoa que esteja ao seu lado neste exato momento esteja fria.
mas ela não vai falar. O que nós temos feito para incendiar esta casa? Mas agora partindo um pouco para o individual, sabe o que se vê muito por aí? O que eu disse um pouco atrás. Pessoas que conhecem, falam, mas não vivem. Pessoas que querem compartilhar algo que nem mesmo elas têm ainda. Pessoas que se iludem achando que só vindo à igreja serão ou já estão sendo incendiadas. Sabe, um tempo atrás, no início do ano, eu encontrei um amigo muito próximo. Eu conheço ele desde que eu era recém-nascido. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas ele sempre foi alguém que frequentou. Ele sempre foi alguém que serviu com muito amor à igreja. Ele gostava. Quando eu fui visitar, ele mora longe pra caramba. Quando eu fui lá, ele estava ansioso para me levar à igreja dele, para eu conhecer. Mas no seu retorno, se passa um tempo, e eu recebo a notícia de que havia 7 meses que ele não retornava a uma igreja. Havia 7 meses que ele não se aproximava. Havia 7 meses que ele se posicionava e havia dito que não retornaria mais. Como que explica isso? Alguém que gostava tanto, alguém que amava, o que aconteceu? Ninguém conseguiu, ninguém da família, nem os avós, nem os pais, nem os irmãos, ninguém conseguiu chegar nele. Ninguém conseguiu entender, ele não falava um A. E vieram até mim, desesperados. Tem que ser você, porque se tem alguém que ele escuta, é você é o amigo dele, você é o cara com ele. E eu pensei, não, pode deixar comigo, eu vou falar com ele, eu vou resolver isso, nem que seja na base da paulada, porque amigo que é amigo mesmo, dá umas pauladas de vez em quando. Só que antes mesmo de eu pensar em alguma coisa, um dia para conversar, para a gente passar um tempo junto, Deus começou a tratar comigo. No meio do banho, estava tomando banho, e uma pergunta veio do nada na minha cabeça. Como eu, que tenho enfrentado um transtorno tão forte, como eu que não sinto nada, eu que não me sinto nem frio, nem calor, como eu que me sinto vazio, vou conseguir ser instrumento de sustento na vida de alguém? Como eu, que tenho lutado para ficar no caminho, lutado para não me desviar, vou conseguir estender a mão para Ele? Como eu serei fonte de luz na vida de alguém se eu estou apagado? Em Mateus 5, 14 a 16 diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Jesus, ele não disse tentei ser luz, ele não disse que recomenda, ele não chegou e disse, nossa, você deve experimentar que é bom. Não, ele não disse que nós podemos, ele disse que nós somos. Se a nossa luz está fraca ou não, se ela está acesa ou não, depende de nós, mas nós somos luz. Só que tem um detalhe importante: se a gente quer iluminar os outros, a gente precisa estar aceso. E aí eu quero te perguntar, como que você acha que está a sua luz? Sabe, quantos de nós aqui temos amigos que vivem em meio às trevas? E quantos desses amigos vão passar uma eternidade no inferno se nada mudar? Eu tenho. Isso sempre me incomodou. Eu sempre pensei, pessoas tão próximas de mim, pessoas boas, se fossem pessoas ruins eu entenderia, mas não, pessoas educadas, pessoas simpáticas, pessoas que não ficam fazendo coisas erradas. Eu orei, eu chamei, eu tentei, mas nada mexeu com eles, nunca. Fazem 10 anos já que eu tento. E sabe por quê? Porque a minha luz estava e continua fraca. Não tem outra opção.
Se você convive com uma pessoa que vive em trevas, a sua luz está fraca ou apagada, porque luz e treva não se misturam. Se essa pessoa continua em trevas ao seu lado, se ela não muda em nenhum momento, se ela não sequer se sente tocada, tem alguma coisa de errado, não só com ela, mas com você também. Nós somos como uma fogueira. Quando a chama ela está forte, quando o Espírito Santo já consumiu tudo dentro de nós, ele transborda. E o que estiver perto vai ter que tomar cuidado se não quiser sair queimado. Ele vai ter que ficar esperto. Agora, quando está fraca, quando tudo o que restou é uma brasa, quando o Espírito Santo está ali, mas a gente não se alimenta, como haverá transformação na vida dos outros e ainda mais na nossa? A gente age como se estivesse fechado com Cristo, lado a lado, mas a mais absoluta verdade é que o que falta em cada um de nós é luz. Luz nunca é demais, sempre tem espaço para mais. E eu vou martelar agora outra pergunta na sua cabeça, que hoje eu estou cheio das perguntas. Ele nos mandou fazer discípulo em todas as nações. Se a gente não consegue ser luz na vida de alguém que está ao nosso lado, alguém que nos ama, se a gente não consegue mostrar que Cristo é a salvação para alguém que está na nossa frente, como nós vamos incendiar uma nação inteira? Jesus disse em Lucas 6,39: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Nós não podemos conduzir as pessoas a um lugar onde nós mesmos ainda não chegamos. Isso não existe. E ele ainda complementa mais para frente, que ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. É muito simples. Se você está repleto do Espírito Santo, você transmitirá Espírito Santo. Se você está vazio, você transmitirá vazio. Você quer salvar o teu amigo? Você quer ser transformado? Você precisa de luz. E eu quero saber, o que você tem feito para se manter cheio? Sabe, nos encher ou não é uma escolha. Tudo é uma escolha. Em Efésios 5,18 diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas encher-vos do Espírito. Perceberam? São escolhas. Todos os dias nós escolhemos com o que vamos encher o nosso coração, se vamos encher com as coisas do mundo ou se vamos encher do Espírito Santo. O problema é que a gente tenta caminhar com o pé no caminho e outro no mundo. Isso não existe. Sabe aonde que isso nos leva? A lugar nenhum. Nós tentamos conciliar tudo, nós organizamos uma rotina. A gente coloca trabalho, coloca família, amigos, lazer, estudos. Só que aí quando você vai ver, cadê? Cadê? Você não acha? O tempo que você colocou para Cristo é tão pequeno que tu ia precisar de uma lupa para ver. Como que você quer estar repleto dele, se ele não é prioridade na sua vida? Mas ele nos ama muito. Ele ama cada um aqui demais para ficar apenas com as sobras. Ele nos ama demais para aceitar apenas o resto. Em Romanos 12:1, fala o seguinte: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na última pregação que eu fiz, um tempo atrás, eu falei sobre viver uma vida de culto. Eu disse que o culto não acontece nessas quatro paredes, ele não acontece nas EBDs, ele não acontece no Move. O verdadeiro culto é a forma como nós vivemos todos os dias. E eu quero saber, o que você tem feito para se alimentar do Espírito todos os dias? Você quer ser luz? O que você tem feito todos os dias para ser luz? Você ao menos tem separado algum tempo para Ele? O que você tem sacrificado a Ele?
Para uma chama ela crescer, você precisa colocar lenha. O que você tem aberto mão para dar espaço a ele? O que tem tomado o lugar dele? É o orgulho? A independência? Ou será que é o conforto? Alguém precisa colocar lenha. E são escolhas. Todos os dias nós escolhemos se vamos nos alimentar mais ou se vamos permanecer vazios. Todos os dias nós escolhemos se vamos incendiar, se nós vamos nos aproximar mais dele ou se nós vamos nos afastar. Não tem como ficar parado. E eu vou voltar lá para o início agora. Eu perguntei se Deus ainda envia fogo, e a resposta continua sendo a mesma. Ele não só envia fogo, como Ele derrama fogo. Ele transborda. Deus nunca deixou de manifestar o seu fogo. Ele incendiou a sarça diante de Moisés. Ele derramou fogo dos céus para consumir sacrifícios. Ele enviou fogo na igreja no dia de Pentecostes. E em 1 Reis 18, Elias ele restaurou o altar, colocou o sacrifício, orou e Deus respondeu com fogo. Só que tem um detalhe muito importante que a gente não pode deixar de lado. O altar estava preparado. A verdadeira pergunta que eu quero deixar hoje não é se Deus envia fogo, isso é muito óbvio. A pergunta que eu vou fazer hoje é: o que você tem feito para o seu altar estar preparado para receber esse fogo? Você está pronto? Ou você prefere viver como brasa pelo resto da vida, mal conseguindo se aquecer direito? O Espírito Santo ele pode fazer milagres. Ele pode te usar para mover uma nação. Ou você pode deixar ele obsoleto dentro de você, esconder e não compartilhar esse fogo com ninguém. Eu estou cansado de ser brasa. Não foi algo que eu mudei com o tempo, mas eu acho que foi algo que eu nunca mudei. Não é que um dia eu já estive flamejante do Espírito Santo, mas a verdade é que eu me acomodei com a brasa. A verdade é que eu sempre achei que isso fosse tudo. Mas é o que eu disse antes, luz nunca é demais para ninguém, para nenhum de nós. E se você está cansado de continuar sendo brasa, você deve se posicionar. Não é fácil, nem um pouco, mas também não foi fácil para Jesus Cristo quando Ele foi torturado. Não foi fácil para Ele quando Ele estava na cruz, carregando o peso de todos os nossos pecados. Não é fácil. Será que nosso sacrifício é maior do que o dele? Será que a gente não pode separar um tempo maior para Ele? Ou será que esse sacrifício que Ele fez não foi tão importante assim? Meu irmão, o que eu vejo aqui na minha frente é uma igreja que pode mover não só Praia da Costa, não só Vila Velha, mas nem o Brasil, pode mover o mundo. O Espírito Santo ele pode usar cada um aqui para salvar milhões de vidas. E eu acredito que Ele vai fazer isso. Mas a gente não pode se acomodar.
Seja sincero consigo mesmo. Você acha mesmo que essa luz está assim tão forte? Como eu disse, eu estou cansado de ser brasa. E é difícil. Não vai ser agora nesse culto que tudo vai mudar. Vai ser quando você sair por aquela porta. Mas se você está cansado, se você acha que pode ser mais, se você quer que Deus utilize você para transformar vidas, então abra seu coração. Se você sentir no coração, coloque-se de pé. Se você sentir que deve se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sentir que deve vir aqui à frente, venha, porque nós vamos orar. Você vai orar, você vai conversar com ele. Eu vou chamar o pastor Wagner. Ele está por aqui? Se ele estiver, vem cá, pastor Wagner. O pastor Wagner vai orar, mas ore você também. Não tenha vergonha, porque ele não teve vergonha da gente. Se você sentir no seu coração que essa chama está muito fraca, converse com ele agora. Seja de joelhos, de pé. Se você não quiser, se você quiser ficar sentado, pode. Se você quiser vir à frente, pode. Mas não deixe de falar com ele. Pode vir aqui, pastor, por favor. A mensagem foi muito clara, muito direta para o nosso coração aqui hoje. E eu reitero aqui o convite. Se você deseja ter a sua vida cheia do fogo do Espírito Santo, se você quer ter o seu coração, adolescente, jovem, adulto, idoso, criança, você quer ser usado por Deus para incendiar outras pessoas, se coloque de pé como algumas pessoas aqui já estão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem marcado uma geração, Cláudio, Deus tem marcado uma geração, e você foi instrumento de Deus para trazer esse fogo. Deus usou você e Cláudia de uma forma tremenda, e nós estamos colhendo frutos, e vamos colher muito mais, juntos para a glória de Deus, porque há uma unção de Deus sobre as novas gerações. Há uma unção especial de Deus para mim e para você, para que experimentemos algo novo na presença de Deus. Como Benjamin aqui, usado tremendamente por Deus, falou, nós estamos cansados de sermos brasas meramente aquecidas. Não, Deus te chamou para sermos chamas vivas na presença dEle. Coloca aqui, Kevin, por favor, 2 Coríntios 5, 20, que foi lido aqui no começo. Portanto, você pode ler comigo? Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. É um chamado de Deus, e Ele usa a mim e a você para levar esse chamado para outras pessoas. E se você deseja isso, coloque agora a sua vida diante do Senhor, e vamos clamar para que sejamos cheios do Espírito Santo, e para que vidas sejam impactadas pela presença dEle nas nossas vidas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Tenha agora o seu momento com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28, quando o apóstolo Paulo, usado por Deus, está orientando a igreja acerca da ceia do Senhor, ele fala assim: examine-se, pois, a si mesmo. Cada um examine-se a si mesmo,
e aí participe da ceia. Que você agora clame ao Senhor: Senhor, passa uma sonda, escaneia o meu coração. Olha para mim agora, Senhor. Vê se há algo que ainda não agrada ao Senhor. Vê se tem alguma coisa que ainda precisa ser consertada, como o Benjamin falou aqui. Se o altar ainda está mais ou menos, e me ajude, Senhor, me ajude, Espírito Santo, para que eu possa receber esse fogo da Tua presença. Fale isso com Deus, fale isso com Ele, é você com Ele agora. Pai, nós estamos diante da Tua presença maravilhosa nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem levantado uma geração que ama o Senhor. O Senhor tem levantado uma geração e tem derramado poder. O Senhor tem derramado do Teu Espírito, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Pai, continue abençoando os nossos adolescentes, os nossos jovens. E eu quero colocar aqui, ó Pai, as nossas vidas, todos nós que estamos aqui. Talvez, ó Pai, tenham irmãos que estão acompanhando pela internet, que também estão orando, estão clamando, talvez estejam de joelhos. Olha para nós nessa manhã, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, algo que impede o agir do Senhor, e que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Venha nos encher, ó Espírito Santo. Nós não queremos mais, ó Deus, viver uma vida dando voltas e voltas sem sair do lugar. Nós não queremos viver uma vida fria, distante do Senhor, mas queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, do Teu fogo, Pai, a ponto de transbordar, e esse fogo, essa presença, inundar a vida de quem está perto de nós. Nós clamamos a Ti nessa manhã, Espírito Santo. Faz a Tua obra em nós, para que o Senhor possa fazer a Tua obra através das nossas vidas. Nós oramos assim, ó Pai, com o nosso coração transbordando de alegria. Que saiamos daqui, ó Pai, diferentes, e que isso não seja uma frase de efeito, mas que seja uma verdade. Que saiamos daqui transbordando da Tua presença, transbordando da Tua unção, alcançando outras vidas, outras pessoas para a glória do Teu santo nome. Senhor, nós aqui, como igreja do Senhor, clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoe-nos, ó Pai, porque muitas vezes não levamos a sério a Tua palavra. Perdoe-nos, ó Pai, porque muitas vezes negligenciamos a Tua presença. Nos perdoe, ó Pai, porque mesmo sendo vasos de barro, nós carregamos dentro de nós um tesouro precioso, que é o maravilhoso Espírito Santo. Nos ajude, Pai, a levar a sério, a alcançar vidas, a fazer a diferença no meio dessa sociedade corrompida. Nós nos colocamos em Tuas mãos, clamando pela Tua presença, pelo Teu fogo em nós, e oramos agradecidos no nome maravilhoso, santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém? Você pode dar um abraço quem está perto de você aí? Fala para ele aí, ó, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do poder de Deus. Deixa Deus te usar aonde quer que você esteja, e aí você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, irmãos. Benjamin estava pregando aqui e eu estava lembrando. Jesus não desiste de quem esfriou, mesmo que ele esteja diante de uma fogueira. Pedro enfrentou 2 fogueiras. Na primeira ele estava frio e tinha uma fogueira, e a frieza do coração dele fez ele dizer: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é.
Nunca vi falar dele. E aí ele foi falando, e ele está diante de uma fogueira. Mas a segunda fogueira, Pedro está diante de Jesus. Aí Jesus fala: eu te conheço, Pedro. Eu sei quem você é. E eu tenho um propósito para a tua vida. Fortalece o meu povo, cuida do meu rebanho, faz isso, faz aquilo. E o Pedro sai dali aquecido de um jeito que ele nunca mais para de falar de Jesus. Foi o que o Benjamin nos falou nessa manhã. Não deixe o seu coração esfriar, nem que você esteja diante de uma fogueira, porque Jesus não desiste de você. Ele te aquece de novo, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Louva a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Louva a Deus pelo poder do Senhor em suas vidas, pela ministração do Senhor. Desde o início do culto até agora, Deus está falando através dos adolescentes ao nosso coração, porque Deus já falou com eles. Deus falou com o Benjamin, Deus falou com um grupo aqui, Deus falou com os dirigentes e vai continuar falando. Nós queremos que os adolescentes dessa igreja sejam uma geração diferenciada. Não a geração oba-oba, não a geração que só quer visual, mas a geração que quer transformar outros, que quer impactar outros. E eu gostaria que os nossos adolescentes fossem fogo de verdade, e não fogo face. O fogo fake, ele não aquece. O fogo fake, ele não produz resultado nenhum. Mas o fogo verdadeiro, ele queima, ele muda, ele transforma. E é isso que Deus deseja. Deus abençoe vocês, derrame a graça, abençoe pastor Wagner, Rayane, toda a equipe, continue sendo usada por Deus e que o poder de Deus se manifeste na vida dos nossos adolescentes, como tem se manifestado. Louva a Deus pela vida do Benjamin, Deus abençoe seus pais, Daniel e Kelly, toda a família, que o Benjamin continue sendo instrumento, viu, Benjamin, nas mãos do Senhor. Ele tem um propósito grande na sua vida. E Ele vai continuar usando você para a glória dEle.